O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última quinta-feira, dia 7, na Casa Branca, em Washington. A reunião durou cerca de 3 horas e foi classificada como positiva pelos dois líderes. Logo após o encontro, Trump usou uma rede social para dizer que a reunião foi muito boa. Ele também elogiou Lula, chamando o presidente brasileiro de muito dinâmico. Segundo o norte-americano, novos encontros devem acontecer em breve. Já Lula deu mais detalhes sobre a reunião durante uma coletiva de imprensa sobre quais assuntos foram tratados durante o encontro. O presidente entraram na pauta a relação entre Brasil e Estados Unidos, terras raras, guerras, mudanças no Conselho de Segurança da ONU e uma brincadeira sobre a Copa. Por outro lado, Lula afirmou que não foram discutidos assuntos como a classificação de facções brasileiras como grupos terroristas e os ataques dos Estados Unidos ao PIX. Lula afirmou que a reunião com Trump teve como foco a retomada e o fortalecimento da relação entre os dois países. O presidente disse que quer que os Estados Unidos vejam o Brasil como um parceiro importante. Ainda segundo o presidente brasileiro, há interesse mútuo em ampliar a parceria, sobretudo nas áreas econômica e comercial. Ele afirmou que os Estados Unidos teriam dado menos atenção à América Latina nos últimos anos, o que resultou em um avanço da China na região. Lula disse que defendeu uma relação baseada no diálogo e no multilateralismo, em oposição a políticas unilaterais. Segundo ele, o Brasil está aberto a negociar com diferentes parceiros sem restrições, desde que sejam respeitadas a soberania e os interesses nacionais. Lula afirmou ainda que propôs a criação de um grupo de trabalho bilateral para tratar de impasses comerciais que envolvem tarifas de importação. Segundo ele, uma proposta deve ser apresentada em 30 dias. O presidente declarou que saiu otimista do encontro e avaliou que há espaço para avanços. Segundo Lula, Trump demonstrou disposição para manter o diálogo e as novas reuniões devem ocorrer. Abre aspas, eu saio muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Lula afirmou que discutiu com Trump o potencial brasileiro na exploração de terras raras e minerais críticos, considerados estratégicos para a economia global. Segundo Lula, o Brasil pretende ampliar o conhecimento sobre o próprio território e avançar na exploração desses recursos de forma planejada. O presidente disse que o país não quer repetir o modelo histórico de exportação de matéria-prima sem agregação de valor. De acordo com ele, a proposta é desenvolver a cadeia produtiva no Brasil, incluindo etapas de processamento e industrialização. Lula afirmou que o país está aberto a parcerias internacionais, inclusive com empresas americanas, mas sem preferência por um país específico. Segundo ele, o objetivo é atrair investimentos que contribuam para o desenvolvimento interno. O presidente declarou que o tema foi tratado como questão de soberania nacional. Ele afirmou que o governo criou mecanismos de coordenação para organizar a agenda e garantir controle sobre os recursos. Abre aspas, o Brasil está aberto para construir parcerias. O que nós não queremos é sermos meros exportadores dessas coisas, disse. Nós queremos que o Brasil seja o grande criador dessa riqueza que a natureza nos deu. Trump afirmou que discutiu com Trump conflitos internacionais e apresentou a visão do Brasil sobre guerras em curso. Ele disse ainda que defendeu o diálogo como alternativa à intervenção militares. O presidente brasileiro indicou que não espera mudanças imediatas na postura de Trump sobre conflitos. Ainda assim, disse considerar importante expor diretamente as posições brasileiras durante a reunião. Ele também mencionou situações específicas como Irã e Venezuela e afirmou que colocou o Brasil à disposição para contribuir com negociações caso haja interesse. Lula afirmou ainda que não pretende entrar em embate com o presidente americano por causa de divergências sobre conflitos globais. Ele disse ser totalmente contra guerras e declarou que é crítico dos ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra o Irã. Sobre Cuba, Lula afirmou que Trump disse não haver intenção de invadir a ilha, já que a Havana tem demonstrado abertura ao diálogo. O presidente brasileiro classificou a declaração como um sinal positivo. Abre aspas. Trump não vai mudar o jeito dele de ser por causa de uma reunião de 3 horas comigo, disse. Conversar é muito mais barato, mais eficaz. Não tem vítima, não tem destruição de casa, não tem morte de criança. Lula também falou com o presidente americano sobre mudanças no Conselho de Segurança da ONU. Lula afirmou que defendeu na conversa com Trump a necessidade de reformar o Conselho de Segurança da ONU. Segundo ele, a estrutura atual reflete a política do pós-Segunda Guerra Mundial e não corresponde mais à realidade internacional. Lula disse que tem cobrado maior protagonismo das potências com assento permanente no órgão, como Estados Unidos, China e Rússia, para liderar o processo de mudança. Segundo o presidente, esses países têm responsabilidade direta pelo funcionamento do sistema internacional. Segundo o presidente, a falta de reformas limita a capacidade de atuação na ONU em conflitos e crises. Ele afirmou que, sem mudanças, a organização perde relevância e tem dificuldade para responder aos desafios atuais.
Ele voltou a defender a ampliação do Conselho de Segurança com a inclusão de novos membros permanentes. Lula citou Brasil, Japão, Índia e países africanos como candidatos a participar das decisões globais. A geopolítica de 2026 não é a geopolítica de 1945. O mundo é outro, a comunicação é outra, afirmou o presidente brasileiro. Lula relatou que o encontro com o Trump também teve momentos de descontração. Segundo ele, os dois conversaram sobre a próxima Copa do Mundo. O presidente brasileiro afirmou que aproveitou o encontro para fazer uma brincadeira com Trump. Lula usou como referência a política migratória dos Estados Unidos. Abre aspas. Eu falei, espero que você não anule os vistos dos jogadores brasileiros, porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo. E ele riu porque agora ele vai rir sempre. Lula também comentou o clima da reunião e disse que momentos de descontração ajudam no diálogo entre líderes. Segundo ele, a imagem do encontro também tem peso político e afirmou que ver Trump sorrindo é melhor do que vê-lo de cara feia. O presidente disse ainda que fez questão de criar um ambiente mais leve durante a conversa e avaliou que o bom humor ajudou a tomar a possível classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas e o PIX. De acordo com o presidente, apesar de a questão das facções criminosas não ter sido tratada de forma direta, o Brasil deixou claro que pretende intensificar o combate ao crime organizado e mencionou iniciativas internacionais de cooperação na área. Lula afirmou ainda que disse a Trump que o Brasil está disposto a ajudar na criação de um grupo de trabalho internacional para combater o crime organizado, reunindo países da América do Sul, da América Latina e eventualmente de outras regiões do mundo. Sobre o PIX, o presidente afirmou que levou para o encontro o ministro da Defesa, Dário Durigan, com a expectativa de tratar do tema. Atualmente, os Estados Unidos conduzem uma investigação contra o Brasil por supostas irregularidades em práticas comerciais. O PIX está entre os itens analisados. Segundo o governo americano, o sistema brasileiro é visto como uma ameaça a empresas dos Estados Unidos por criar desvantagens para serviços como cartões de crédito. Segundo Lula, como Trump não mencionou o assunto durante a reunião, ele também decidiu não abordá-lo. Eu espero que um dia ele ainda vai fazer um Pix, porque muitas empresas americanas já fazem, disse o presidente brasileiro. E aí, o que vocês acharam sobre essa reunião entre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano Donald Trump? Será que virá aí futuramente uma boa relação entre os dois presidentes, embora que ambos sejam de lados opostos de ideologias políticas? O que você pensa sobre isso? O Brasil irá negociar de forma eficiente e principalmente justa as terras raras com os norte-americanos? Quais serão os desdobramentos dessa e das próximas reuniões? Deixe sua opinião nos comentários, curta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.